Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, E nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, para que possamos viver muito mais os milagres que Ele tem para você e para mim, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Bom, nós estamos aqui falando sobre os milagres de Jesus, né? Estamos falando sobre os milagres de Jesus, mas antes disso, eu gostaria de lembrar que ontem nós tivemos a nossa reunião mensal de oração e nós oramos por você, oramos por todos aqueles que estão conectando com a gente no Zoom, aqueles que estão vendo os vídeos no YouTube. E, além disso, nós temos todos esses pedidos aqui também que nós oramos e intercedemos ao Senhor. Sabemos que o Senhor, ele responde, ele sempre vai responder. Ainda que não seja a resposta que eu ou você esperamos, ele sempre vai responder. Bom, nós estamos aqui estudando os milagres de Jesus. E hoje nós vamos estudar mais um milagre, não é? Nós vamos lá estudar um outro milagre de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a cura da mulher encurvada. O texto está lá em Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. E eu recomendo que você leia esse texto aí para que a gente possa, juntos, conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, começamos lá com Lucas capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Bom, Jesus ensinava e era no sábado. Um dia que era um dia sagrado para os judeus, dia em que não se podia fazer nada. Se você visitar Israel em um dia de sábado, verá que os elevadores dos edifícios, você não precisa escolher o andar onde você deseja ir, porque ele sobe e desce, parando em todos os andares. Isso é para que veja o nível de importância do sábado para o judeu. Não precisa, olha, até o fato de você selecionar o andar que você vai é uma atividade, então não pode ter nenhuma atividade. Jesus não poderia ensinar no sábado. Sábado é um dia de descanso, sábado é um dia sagrado, sábado é um dia de entregar essa oferta, esse dia, para Deus. Jesus veio mostrar que ele é Deus e que tem autoridade contra toda a religiosidade que prendia o povo. E não é só aquele povo, mas a gente vê nos dias de hoje também a religiosidade prendendo as pessoas. Não significa que a gente vai contra a lei, né? Não é isso. Nós não estamos contra a lei, mas nós estamos a favor da lei de Deus, aquilo que Deus colocou. Então, Deus, por exemplo, ele diz que nós temos que amar a Ele sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses são os dois mandamentos que Jesus deixou, resumindo os 10 que tinha lá. Se você analisar esses dois mandamentos, você vai ver que ele engloba todos os 10. Mas a religiosidade muitas vezes nos impede de viver aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E será que todas essas regras nos ajudam ou nos atrapalham? Será que nós colocamos as regras acima do que Deus tem deixado para nós? Eu acho que isso que é importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é a religiosidade? A religiosidade é a falta de liberdade que você tem em Deus. Ou seja, eu aceitei a Jesus para ser uma pessoa livre, para ter liberdade de escolha. E essa liberdade Deus dá para você e para mim. E a religiosidade, ela vem. Então você vê aí muitas igrejas, muitas denominações, muitas religiões em que tem lá a tabela do pode e a tabela do não pode, né? Então, desculpa, essa não é a liberdade que Jesus veio dar para você e para mim. Isso se chama religiosidade, né? Mas ele continua aqui narrando, Lucas continua narrando para a gente aqui em Lucas capítulo 13, versículo 11.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Esse é um versículo bastante interessante que a gente tem que tomar muito cuidado. Veja aí a foto da mulher encurvada. O texto fala que a mulher tinha um espírito de enfermidade. Nós podemos falar muito sobre espíritos de enfermidade. E esse texto nos leva a entender que existiam muitas enfermidades que são espirituais. Não existiam, existem ainda hoje muitas enfermidades que são espirituais. Há 18 anos, ela olhava naturalmente para o chão. Se quisesse conversar com alguém, olhando nos olhos, precisava fazer um esforço gigantesco. Essa mulher estava sendo oprimida pelo diabo. E a enfermidade havia estado com ela durante todo esse tempo. Certamente essa mulher já havia procurado vários médicos, vários tratamentos, mas sem nenhum sucesso. Muitos hoje sofrem de enfermidades que são causadas por espíritos demoníacos e que só podem ser curados através de cura e libertação espiritual. Quando a gente fala de espírito demoníaco, muita gente treme. Ah, pastor, não fala disso. Pois é, nós estamos num mundo em que Jesus diz que o mundo é do maligno. E nós estamos de passagem aqui. Então, muitas enfermidades, eu não quero dizer que todas elas, eu quero dizer que muitas delas são espirituais. Isso não significa que eu vou só orar e não vou tomar um medicamento, isso não significa que eu vou só orar e não vou buscar um médico, não é isso que eu estou dizendo. Isso significa que eu tenho que orar, né, e agir. Né? Então, a cura e libertação, muitas vezes, é para livrar-nos das coisas que foram deixadas pelos nossos ancestrais, deixadas por passado. Uma coisa que hoje nós falamos e muita gente não sabe nem como se procede, mas existe uma batalha espiritual, não? Em todas as Uhum. coisas que a gente faz, ou seja, Satanás não quer que nós conhecemos mais a Deus, né? Então ele vai fazer de tudo para que nós possamos estar cada dia mais longe de Deus. Então essa é a iniquidade que no mundo vai aumentando, não é? Satanás ele tem os mecanismos dele, né? É, no ano passado foi lançada a Bíblia de Estudos de Inclusão Teológica. Essa Bíblia foi criada pelo movimento LGBT, onde não existe a palavra prostituição, pecado, não existe a condenação de casamento entre homem e homem, mulher com mulher. Então, foi uma Bíblia que foi adulterada. Então, na verdade, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Satanás, isso para dizer para você que Satanás ele tem estratégias demoníacas, estratégias que parecem ser cristãs, não é? Mas não são. Eu creio que da mesma forma, assim, amar ao próximo é amar independente do pecado da pessoa, mas nós não podemos amar ao pecado. Então, essa é uma diferença que hoje já se tem uma confusão. Então, as pessoas já não falam, já não definem. Então, fica uma comunicose de tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Veja só o que Davi fala no Salmo 32, capítulo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O pecado e os nossos descendentes nos traz as enfermidades e nos acorrenta a camas, médicos e tratamentos extensos. Isso vem do pecado. Isso vem da nossa hereditariedade.
Isso vem da falta de arrependimento. Mas a nossa cura e libertação, ela vem pela nossa renúncia ao pecado. Renúncia ao pecado é dizer não para o pecado. Pela nossa entrega, pela entrega da nossa vida a Jesus, que através do seu sacrifício, o sacrifício que ele fez na cruz, nos limpa e liberta de todo o nosso pedido de perdão a Deus. Na verdade, essa cura e libertação não é uma, um retrocesso, Regressão. uma regressão. Não é uma regressão, mas é você saber o que aconteceu e declarar perdão ou pedir perdão, e o Senhor vai te perdoar. E o Senhor vai te livrar de tudo isso. Eu creio na cura e libertação, e creio que Deus ele pode agir através dessa ministração de cura e libertação. Mas continuamos aqui em Lucas capítulo 13, versículos 12 e 13. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus. Aleluia! Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Quando Jesus a encontrou, era sábado, e aconteceu em uma sinagoga, porque Jesus estava ensinando na sinagoga. Ou seja, mesmo enferma há tanto tempo, ela continuava buscando refúgio e esperança em Deus. Ela não desistiu de Deus. Muitas vezes você e eu desistimos de Deus. E aí, quando o Senhor orou por ela e impôs as mãos, né? Ou seja, o Senhor a chamou, colocando-a na frente de todos e declarou cura sobre sua vida, impondo as mãos sobre ela. E isso foi de forma o quê? Imediata. Imediatamente, diz a palavra, ela foi curada e glorificava a Deus pela sua restauração com muita alegria. Mas nem tudo era alegria. Existia a inveja, o pecado e a ação do diabo na vida dos líderes da sinagoga, que, cheios de religiosidade, reprovavam aquela atitude de Jesus. Nós voltamos à pergunta: será que nós temos dia para ser cristãos? Ou podemos ser sempre cristãos? Ou seja, a religiosidade é mais importante do que ajudar o teu próximo? A religiosidade é mais importante do que você orar por alguém, independente do dia, da hora, do lugar, orar por alguém por livramento, por cura, por salvação? Jesus tinha um olhar de amor, misericórdia e sabia que podia fazê-lo. Mas assim, só porque era um sábado, então Jesus já não podia mais curar ninguém? Então ia deixar ali doente? Isso que é a religiosidade, né? A religiosidade nos impede de viver o grande de Deus na nossa vida. A religiosidade, a falta de fé, a falta de arrependimento. Muitas vezes, como esse chefe da sinagoga aqui, né, ele tinha inveja daquilo que Jesus estava fazendo. Né? Veja aqui em Lucas capítulo 13, versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Voltamos A nossa prioridade. à prioridade, né? Voltamos. Tem dia certo para ser curado? Ou seja, a gente vê aí muitas igrejas, muitas denominações dizendo: olha, vem aqui na Sexta-feira Santa, vem aqui no domingo da salvação, como se, ou na segunda-feira da cura, como se realmente Deus tivesse data e horário para fazer o milagre.
né? Então, a gente vê aqui que o dirigente da sinagoga ficou muito bravo com Jesus, porque ele havia curado a mulher no sábado, demonstrando mais importância à lei que à vida humana. Deus dá mais valor à vida humana que à lei. Haja visto ele ter enviado a Jesus para salvar a humanidade e não a lei. De novo, como no pecado do último estudo, nós vimos que as leis foram feitas para o homem, mas não o homem foram feitos para a lei. Então, nós não somos obrigados a seguir exatamente o que tem que ser colocado por leis humanas. Essa coisa de nós não temos muito que seguir as leis humanas, pode ser um pouco contraditório quando você vai lá em Romanos e Paulo fala que nós temos que orar pelas autoridades e que nós temos que obedecer às autoridades. Isso aí requer um pouco de sabedoria e discernimento da nossa parte. Uma Os, maturidade. hã? Maturidade. Maturidade é a nossa maturidade espiritual, né? Ou seja, eu tenho que estar debaixo da lei de Deus. Se eu estou debaixo da lei de Deus, eu estou cumprindo a lei dos homens. Agora, tem leis dos homens que são contra a lei de Deus. Então, essas leis eu não vou cumprir. Por quê? Porque é a lei dos homens. E o que está sobre a nossa vida é a lei de Deus. É o envio de Deus, é o chamado de Deus, é aquilo que Deus tem em particular com você e comigo. Então, é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que ter maturidade, é isso que nós temos que buscar sabedoria e discernimento, para não sair, por exemplo, passando farol vermelho, né? Aí já Vou passar farol vermelho. Não, vai criar um caos. Não, não é assim que. Deus não quer que crie um caos, mas que tenhamos prioridade, né? Que é o ser humano. Isso é para que a gente entenda que o ser humano é mais importante do que a religiosidade, é mais importante do que as leis humanas, é mais importante que tudo. E Deus mostrou isso através de Jesus Cristo. Lucas capítulo 13, versículos de 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura. No sábado, o seu boi ou o seu jumento pode levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ou seja, Jesus aqui ele dá uma lição de moral, né? E ele começa falando que eles são hipócritas. Mais irritado ficou Jesus ao ver a hipocrisia daquele líder religioso que cuidava de seus animais, mas não cuidava do povo. Jesus se indignou com o chefe da sinagoga por ver que as pessoas que representavam a Deus na terra eram filhos do diabo, que estavam lançando o povo para longe dos caminhos de Deus. Ou seja, ele era tão religioso, mas no sábado Jesus fala aqui, olha, que você pega os seus animais e leva para tomar água, né? Então, teoricamente, você não deveria fazer isso também, né? E Jesus ele fala aqui de uma forma muito dura, né? Ele chama de hipócritas. E muitas vezes é o que a gente vê no meio cristão, né? Hipocrisia, né? Aquele ditado que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? E não é por aí. Muitos líderes hoje que afastam o povo de uma relação pessoal com Deus, querendo trazer o povo debaixo da, 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 das suas garras, debaixo dos seus arreios, querendo controlar o povo, como se ele ou como se Deus só falasse através da vida dele. Isso não é verdade. Né? E se você que tem nos acompanhado aqui, a gente tem falado muito disso, da tua relação
pessoal com Deus. E aqui Jesus, ele refuta de forma muito veemente, de forma muito dura, aquele líder religioso. E também hoje nós vemos assim, as pessoas, por quererem poder, manipulam a necessidade de você estar com eles, ou a dependência desse líder. E ao contrário, a dependência tem que ser do Senhor. Então não nos deixemos enganar, porque a nossa dependência é do Senhor e não de pessoas que se dizem maiores ou melhores, ou que podem mais, né? Então vamos buscar a nossa relação com Deus para esse discernimento. Temos que ouvir as autoridades? Sim, mas com discernimento, com sabedoria. É isso aí, né? E Lucas termina esse trecho em Lucas capítulo 13, versículo 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ou seja, com palavras duras, Jesus repreendeu e, na verdade, o chefe da sinagoga ele ficou envergonhado. Mas o povo estava contente, o povo estava alegre com os milagres que Jesus fazia e faz até os dias de hoje. Por isso devemos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz lá em Salmos. Amém. Precisamos ter muito cuidado com a forma que desenvolvemos nossa fé. Como é que você está desenvolvendo a tua fé? Se ficamos mais presos às coisas do que às pessoas, vamos nos tornar como esse dirigente, como esse líder da igreja, e jamais cumpriremos o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus veio para nos dar a liberdade, diferente de libertinagem, que fique bem colocado. Mas nós temos a liberdade, então, buscando o conhecimento de Deus, para que possamos ter essa liberdade com responsabilidade. E o que ele fala aqui é o desenvolvimento da sua fé, né? Você é responsável pelo desenvolver da tua fé. Você é responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você faz e também por aquilo que você crê. A responsabilidade é única e exclusivamente de cada um de nós. Nós não podemos terceirizar isso aí, não é? Muitas pessoas, muitas vezes falam conosco e falam assim, você pode orar por mim? Olha, posso. Então, ora por mim aí essa noite, né? E eu vou dormir. Não, peraí. Como é que é a coisa? Ou seja, você tem a responsabilidade. Você não pode terceirizar a tua responsabilidade. Eu posso orar por você, sim. Agora, você tem que ter uma atitude, né? Você tem que desenvolver a tua fé. E é isso que nós cremos, e é isso que nós pregamos. E é isso que Deus coloca fortemente no nosso coração. Independente das situações, independente das circunstâncias, nós cremos nisso. E, para encerrar, quais são as aplicações que a gente tem para esse milagre? Podemos dizer que Jesus deseja curar a todos. E aí você vai dizer, pastor, por que ele não cura? Pois é, você tem que chegar até ele, para que ele possa te curar. E de Você, novo nós vemos a cura física, a cura espiritual, né, a sua relação com Deus e o propósito que ele tem na vida de cada um. ou seja, Até. a cura de Deus é corpo, alma e espírito. Uhum. Não é? O mais importante não é o teu corpo e tampouco a tua alma. É o teu espírito, a eternidade, para onde você vai é, é, passar a tua eternidade. Com quem você vai passar a tua eternidade? A segunda aplicação que a gente vê aqui é que Jesus se importa com as pessoas, não com as coisas, não com as regras ou com a religiosidade. Ele se importa com as pessoas. Ele se importa com você e comigo. Ele não se importa com o teu nível social, a tua conta bancária. Ele não se importa com isso. Ele se importa com você. E o que
Jesus se importa com você e comigo, não são as coisas deste mundo. Não é com teu corpo e com a tua alma, mas sim com teu espírito. Aonde você vai passar a eternidade. Então, Jesus, ele se importa com você e comigo. Tanto é que ele quer dar para você e para mim liberdade. E essa liberdade é uma liberdade das enfermidades, é uma liberdade do pecado, é uma liberdade do inferno eterno. E ele se importa com todos porque morreu por cada um de nós. Quer dizer, ele já pagou o preço do pecado de cada um de nós. Não sei se é um pecado grande ou pequeno, porque não tem diferença de tamanho. Pecado é pecado. E ele morreu por cada um desses pecados. Então, não tem diferença. Ele ama a pessoa, mas com certeza ele não ama o pecado, porque ele quer limpar isso de nós. E nós estamos vivendo a Semana Santa. Nós estamos vivendo, no domingo passado nós falamos sobre o Domingo de Ramos, né, onde Jesus era ovacionado na entrada de Jerusalém, e essa semana ele vai ser repudiado pelo seu povo, aquele mesmo povo que o ovacionou no domingo anterior. Ele vai ser reprovado, ele vai ser escolhido para ser crucificado no lugar de um criminoso. Né? Então, que você e eu possamos entender, né, que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, dependendo única e exclusivamente de você e de mim, de mais ninguém. Ok? E nós nos vemos na próxima quinta-feira, quando a gente vai ver mais um milagre de Jesus. Então, vem aí, esteja conosco, esteja estudando. E se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, alguma questão, você pode escrever aqui embaixo, ou você pode nos contactar através das nossas redes sociais. Né? Lembrando a você que domingo nós temos o culto da ressurreição. O culto da ressurreição aqui deve ser às 6 horas da manhã, que é quando o sol começa a nascer. Então, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, horário de Nova York, e onde você estiver, né, você pode estar com a gente. Né? Se você estiver no Brasil, a partir das 9 horas da manhã. Horário de São Paulo. Horário de São Paulo, né? Horário de Brasília. Uhum. A gente vai estar junto. E a gente te convida para estar com a gente nesse culto. Um culto especial. Um culto de Santa Ceia, né? Onde a gente vai comemorar e vamos celebrar, né, a ressurreição de Jesus. Convido também para que você esteja conosco no nosso culto da família. Vem com a gente. Vem estar participando do Ministério Água Viva. Você vai ser uma grande bênção para nós. Com certeza, né? Com certeza. Em nome de Jesus. Tenha um final de semana maravilhoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.